Muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler os capítulos 41 e 42 do livro do profeta Isaías. E o capítulo 41, versículo 1 diz assim: Então, lembra que a gente está vindo da leitura anterior e ele está medindo vários lugares lá do templo, norte, sul, leste, oeste, por dentro, por fora. É que ele vai continuar com algumas alterações. 41, versículo 1. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Mediu a parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros na parte frontal da nave. Então ele me disse: Este é o Santo dos Santos. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentrâncias na parede do templo e ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. E as câmaras laterais aumentavam em largura de andar em andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o andar superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros, e a área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras tinham 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício, que estava numa área separada do lado oeste, tinha a largura de 35 metros e o seu comprimento era de 45 metros. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento, a área separada. O edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do leste e do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3. Diante do umbral estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora e em todas as paredes ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras.
Entre um querubim e outro havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos e a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Haviam 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira, na frente do vestíbulo e por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Capítulo 42. 2 edifícios perto do templo. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento, e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros, que pertencia ao átrio interior, e de outro dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente à outra, galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura do lado de dentro e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que as de baixo e as das do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares, não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora das câmaras. No outro caminho do átrio exterior, havia ali diante das câmaras. Esse mesmo muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura e as mesmas saídas, o mesmo arranjo, como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do lado norte e as câmaras do lado sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário
para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas eram santas, usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu do lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu do lado norte e deu 250 metros. Mediu do lado sul e deu 250 metros. Voltando para o lado oeste, mediu e deu 250 metros. Assim, ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Esta é a leitura de hoje, meu povo. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus, e que vocês tenham um excelente dia.